seria um investimento sustentável, né? Mas nem tudo são flores, né? Então, minha próxima pergunta qual que é o risco que o investidor corre ao investir em infraestrutura? E a gente até conversou um pouco antes, né, lá pelo Telegram, inclusive você mandou o áudio super bacana, assim, sobre riscos e setores, etc e tal. Fala aí um pouco para a gente aí dos riscos, dos setores, cada setor vai ter sua especificidade, né? Enfim, fala um pouco aí sobre o outro lado. Mandei um resumão ali, quase um podcast ali, né? Não, foi show, foi show. Não, legal, bacana. Cara, a gente passa, acho que 95% do tempo discutindo risco, 5% discutindo retorno, tá? Legal. Risco é o que interessa, né, na hora de avaliar os ativos e na hora de avaliar as coisas, né? Então, quando a gente olha para infraestrutura, cada setor dentro de infraestrutura é um bicho diferente, costumo falar. Então, eu costumo dizer, né, um projeto de saneamento no Rio Grande do Sul, em termos de modelo de negócio e regulamentação, ele tem pouco a ver com um projeto de rodovias no Centro-Oeste, que tem pouco a ver com um parque eólico na Bahia, que tem pouco a ver com um parque solar na Paraíba, que tem pouco a ver com um terminal portuário na região sul. Então, assim, a gente, cada ativo vive um microcosmo dentro do seu setor, né? Então, e aí dentro do setor, você às vezes encontra um intervalo relevante de perfis de risco. Então, por exemplo, você tem, via de regra, um olhar para, poxa, linhas de transmissão são ativos que têm um perfil de risco baixo, e talvez você olha, por exemplo, aeroportos com um ativo que tem um perfil de risco alto. Então, quando você olha em termos de setor, fato. Agora, quando você olha em termos de ativo, poxa, pode ser que você ache um projeto de, sei lá, de terminal portuário que tenha menos risco do que um projeto de energia, quando, na verdade, pelo setor, deveria ser o inverso, mas você tem cada projeto, dependendo da estrutura de contratos dele, dependendo de como ele foi, de que momento que ele está e de como que ele está estruturado, ele pode, em termos de crédito, em termos da dívida estruturada, trazer um perfil de risco inferior a outro de um setor que tradicionalmente é visto com menos risco. Tá? Então, eu gosto de fazer sempre esse disclaimer, porque quando a gente fala de infra, cada projeto é um mundo à parte, ele precisa ser analisado na sua essência, quando você vai avaliar. Então, não adianta olhar e falar, putz, sei lá, isso daqui é um projeto de aeroporto, então ele é horroroso, esse daqui é um projeto de transmissão, então ele é excelente, isso aqui é um projeto de rodovia, então ele vai ter mais risco do que aquele projeto solar. Cara, dependendo do nível de comercialização que você vai ter desse projeto solar, ou do nível de energia vendida frente à quantidade de garantia física que ele tem, ou o prazo dos contratos, o preço dos contratos que sustenta aquele nível de dívida, cara, pode ser o projeto a dívida do projeto de geração de energia ele pode ser muito mais arriscada do que de uma rodovia, por exemplo, que incorpora risco de demanda e etc. Então, dito isso, falando em termos de setor, né, você tem, acho que pode-se dizer como um dos setores mais estáveis que tem, que é o setor de linhas de transmissão, são concessões, né, são contratos de concessão baseados na Lei das Concessões de 1995, que eu costumo dizer também que é uma lei muito boa, uma lei que foi estruturante para o setor e que ela viveu aí um fim a fim excelente, né? A gente teve agora recentemente a renovação da Dutra, que foi uma das primeiras concessões que foram leiloadas lá em 1996, concluiu todos os 26 anos aí de concessão e se foi renovada, ou seja, fechou o ciclo aí, essa é uma lei muito boa. Então, a linha de transmissão, assim como as outras concessões, são baseadas nessa lei. Essa linha de transmissão ela tem como modelo de negócio construir a linha de transmissão, ou seja, as torres, as subestações e outros ativos ancilares, e cobrar, né, receber uma receita por disponibilidade. Então, independe de quanto de energia está passando na linha de transmissão, a concessionária de linha de transmissão recebe uma receita fixa
corrigida pela inflação com base na sua disponibilidade. Se a disponibilidade estiver baixa, ela tem algum tipo de desconto, né? Então, uma vez construída, o pessoal costuma olhar ela como uma renda fixa. Então, isso significa o quê? Que as debêntures de linha de transmissão, em geral, tendem a ter spreads menores, prêmios de risco menor, né, via de regra. Um outro setor que também tem um perfil de risco relativamente baixo, né, a gente sempre olha risco, né? O que a gente quer dizer com risco, né? Também é importante dizer. A gente avalia risco em projetos de infraestrutura basicamente como variabilidade ou dificuldade de se estimar o fluxo de caixa ao longo do tempo. Isso daí você depende de que estágio que está o projeto, se ele está num momento pré-operacional ou operacional, e você também tem que olhar, fazer uma análise top-down, ou seja, quais são os riscos que envolvem a receita, que é o recebimento de dinheiros, qual que é o risco de custos operacionais, que aí é o risco das saídas de dinheiro serem diferentes do estimado, e outros fatores que eventualmente afetem o que em inglês a gente chama de CFADs, né? O Cash Flow Available to Debt Service, que é a quantidade de dinheiro disponível para você fazer o principal e juros da dívida ano a ano, né? Então, a gente olha o perfil de risco de projeto de infraestrutura, assim, de maneira super resumida, talvez até simplória, dessa forma: estágio e cascata para a geração do cash flow disponível para servir a dívida. Então, falei, linha de transmissão, uma vez pronta, você tem ali receita estabelecida no contrato, custo muito baixo, margens EBITDA bem altas e estáveis, e aí o serviço de dívida razoavelmente protegido por essa estrutura conhecida. Aí você olha projetos de geração de energia, eles têm também um período pré-operacional, um período pós-operacional, e aí você tem uma quebra grande entre projetos de energia. Então, qual a complexidade de se construir uma hidrelétrica? Ela é igual a de se construir um projeto solar? Não. Para construir uma hidrelétrica, você tem que fazer uma barragem, geralmente relevante, movimentar a terra, risco geológico, risco de engenharia robusto, prazos de obra compridos, quantidade de insumos, materiais, pessoas, risco de trabalho, tem, né, talvez de geração de energia, tirando as nucleares, que aí é um negócio mais estatal, a gente nem cobre, mas hidrelétrica talvez seja o que mais tem complexidade. Aí você vai, aí você faz PCHs, hidrelétricas térmicas. Térmica tem uma construção, uma montagem, um ramp-up que é super complexo de se atingir ali a boa operação das máquinas. Térmica gás, super complexa, térmica carvão, ultra complexa. Aí você vai PCHs, aí você vai eólicos, e por fim, talvez solar é o tipo de planta de geração de energia das mais simples, porque você tem uma quantidade reduzida de equipamentos e você de tipos, né, de equipamentos, a quantidade de obra civil não é muito grande, e você tem basicamente a montagem daquilo, né? Então, geração de energia, você tem diferentes complexidades de construção, e aí você entra na complexidade do modelo de negócio, que é vender a energia. Então você tem que ter a energia e ter um contrato com preço definido para essa energia, e aí você tem o custo de operar aquele ativo. O custo de se operar uma térmica é completamente diferente do custo de se operar um parque solar, né? Para operar a térmica, você tem que comprar combustível, eventualmente você tem risco do seu contrato de suprimento de combustível, você tem operação e manutenção que é complexa de máquinas, né? Enquanto que no solar, você tem lá, que tem uma galera ali passando pano ali, literalmente, nos painéis, ali, né? Limpando, para evitar que a poeira reduza a capacidade do painel fotovoltaico converter, né, a iluminação e radiação solar em energia, e você tem trocas eventuais de inversores ou de equipamentos ali. Então, você tem complexidades de operação e custo de operação, ou seja, margem EBITDA distintas. E aí você tem que analisar qual que é o tipo de contrato de venda de energia que ele tem, né? Qual que é o perfil de risco do que está gerando aquela energia, né? Então, é uma radiação solar, muito bem. Qual que é o nível de radiação solar? Estou num lugar que chove pra caramba, que neva pra caramba, que é muito nublado. Estou num lugar tipo o Nordeste brasileiro, que é sol de rachar todo dia, né? Em todos os momentos do ano, né? Estou aqui com uma hidrelétrica, ela é fio d'água, que vai ter vazões muito distintas durante os diferentes períodos do ano ou não, né? Eu estou aqui no eólico, qual que é o regime de ventos aqui?
né? Então, aí você tem mecanismos para mitigar esses riscos. Então, do ponto de vista de estruturação da dívida, a gente sempre olha um estudo solarimétrico para o painel solar fotovoltaico, a gente olha um estudo de ventos para um projeto eólico, a gente avalia isso frente ao perfil de risco de cada contrato. Poxa, os projetos eólicos, historicamente, quando se tinha menos conhecimento sobre o perfil de ventos, né, você tinha bandas de variação dentro de um baseline pré-estabelecido, e você tinha também ciclos quadrienais, onde você poderia ter compensações entre os anos. Então, você vai também ter que olhar o mecanismo contratual, como que aquilo ali está amarrado com aquele recurso natural que você tá usando. E, por fim, você tem o risco contraparte, né? Beleza. Ventou no parque eólico, está construído, está gerando, bacana, está conectado na subestação. Quem que está pagando energia e quanto que está pagando? Bom, você tem o risco de preço, né? Então, geralmente você trabalha com contratos com preço travado, corrigido pela inflação, e você tem o risco contraparte. Quem que é essa contraparte? É um pool de distribuidoras do sistema interligado. Pô, legal. Putz, essa contraparte é o Zezinho da esquina ali que não tem nem balanço auditado, tá? Pô, aí já é um outro perfil de risco. Então, dei aqui exemplo, dentro de energia, você vê, dentro de energia, geração de energia já é um mundo, né? Onde cada um tem essas nuances. Aí vou acelerar aqui um pouquinho para a gente cobrir mais setores. Você pegar saneamento. Saneamento é uma concessão também que você tem uma região onde você explora esses serviços de distribuição de água, coleta de esgoto, tratamento de esgoto e disposição desse esgoto. Você tem tarifa versus consumo versus quantidade de economias ou habitação, né? Que está atrelada à quantidade de habitantes daquela região. Então, poxa, você consegue ter alguma visibilidade de como que isso evolui ao longo do tempo, né, em termos estáticos. Porém, geralmente o projeto de saneamento, quando entra um player privado, ele faz uma coisa transformacional no projeto de saneamento. Ele pega uma concessão, geralmente operada por um ente público, que tem uma margem EBITDA zero, às vezes até negativa, tá? Uma operação altamente ineficiente, onde você tem desperdícios, né, seja de água tratada ou desperdício de produtos químicos, ou seja, baixa eficiência e eficácia no gasto do dinheiro. E você tem uma dificuldade de cobrança do ente público. Então, o cara não pagou, tudo bem, não vou nem cobrar, porque tanto faz, né? Quando entra o player privado nesse setor, e a gente, assim, já financiou a obra de saneamento há, sei lá, bastante tempo, não? Já deve estar indo uns mais de 10, 13, 14 anos. Cara, todos os casos é sempre igual. Você chega num município, numa concessão ali onde você tem uma margem de vida super baixa, e o cara atua em 3 alavancas. Ele reduz as perdas da água tratada, primeira coisa. Segunda coisa, ele passa a faturar e a cobrar, tá? Então, ele perdia a água antes de chegar no hidrômetro do cara. Aí passou a chegar água, aí ele começa a medir. Ele troca os hidrômetros, porque geralmente está tudo velho e medindo errado. Aí ele passa a medir. Uma vez medido, ele passa a cobrar. Então aí você aumentou o faturamento, e você cobrando e desligando a água de quem não paga, para não onerar quem está pagando, você reduz também o seu capital de giro daquela concessão. E aí, por fim, esse cara cria uma eficiência de custos. Ele melhora as compras de produtos químicos, ele melhora o uso de energia, que é os 2 principais tipos de insumo de um projeto de saneamento. Tem concessões que a gente, já que é Bocaina, como debenturista, a gente faz o acompanhamento, o cara fala para a gente, cara, é o seguinte, eu cheguei aqui, uma das principais coisas que gerou uma economia relevante foi eu reduzir as perdas, então eu preciso bombear menos água, e a outra coisa que eu fiz, eu passei a bombear água à noite. Como assim? Não, porque a bomba ficava ligada o dia inteiro, era uma bomba ineficiente, sobrecarregada, a gente ajustou a capacidade da bomba, nem comprei bomba nova, só ajustei a capacidade e passei a ligar à noite, onde o custo da energia é mais baixo, ele não está bombeando no horário de pico. Só isso daí, o cara já teve uma eficiência de 20% no custo de energia elétrica, que é aí um dos 3 principais custos, né, de uma concessão de saneamento. Então, concessão de saneamento tem esse perfil de modelo de negócio, é um perfil de risco onde você tem, geralmente, o risco desse ramp-up que eu expliquei, porque você vai pegar um negócio com margem EBITDA zero e ele vai chegar numa margem EBITDA de 60%.
geralmente orbita aí entre 55% e 60 e poucos por cento de marginalidade um projeto de saneamento mais maduro, tá? Então, quando você vai fazer o financiamento, você geralmente está fazendo o financiamento para o cara executar essas ações e fazer, obviamente, aí a implantação de algum tipo de estação de tratamento de água, esgoto e a expansão da rede de coleta ou de distribuição de água. Então, você geralmente tem que ter um conforto desse crescimento. É por isso que infra é um negócio super interessante. Se você for olhar o balanço desse cara no ano 1, é um balanço horroroso. É horroroso, o cara não gera caixa. Só que o nível de crescimento que ele tem ao longo do tempo é conhecido. Você consegue aferir esse crescimento olhando o histórico e olhando as ações que esse cara vai tomando ao longo do tempo e como que a concessão ela vai se comportar dependendo da sua característica. Então, é um perfil interessante desde que você consiga ter essa análise um pouco mais robusta do intrínseco de cada concessão. Aí você vai para os projetos mais logísticos, né? Que aí você tem, né? Acho que nessa ordem, né? Rodovias, terminais portuários e aeroportos, vai para dizer das coisas que aparecem mais debêntures. Você tem, por exemplo, ferrovias, mas ferrovias a gente não tem debêntures de projeto de ferrovia, a gente tem debêntures mais corporativas de uma MRS, de uma RUM, de uma VLI, né, que são um risco mais corporativo, porque ferrovia é um bicho complexo, bem complexo. Então, geralmente você tem que estar casado aí dentro de um ambiente corporativo, carga com o ativo, enfim. Então, vamos deixar esse assunto na prateleira aqui de lado. Então, aí você olha, rodovias, o cara tem geralmente que atuar numa rodovia existente, ele vai pedagiar e vai fazer algum tipo de obra, duplicação, recapeamento. Pode ser um negócio ultra complexo, que é você cavar túnel em trecho de serra, de Mata Atlântica, com toda a complexidade ambiental, geológica que isso representa. Pode ser um negócio mais simples, que beleza, fazer uma duplicação aqui e botar uma praça de pedágio. Aí você vai para terminal portuário, você depende do tipo de terminal. Tem terminal de líquido, tem terminal de container, tem terminais multipropósito, né? E em aeroportos, você tem basicamente movimentação de passageiros e de cargas, dependendo também da vocação e localização geográfica desse aeroporto. Em todos esses ativos de logística, o modelo de negócios é o mesmo, por isso que eu estou falando deles todos juntos, né? Você tem uma tarifa por unidade, seja eixo equivalente, seja container, seja pessoa, e essa tarifa é aplicada dentro de um formato de concessão, no caso de terminal portuário, geralmente pode ser arrendamento, e essa tarifa multiplicada pela quantidade de unidades, que é o risco-demanda, vai te dar a receita desse projeto. Então, você geralmente incorre num risco-demanda, que não necessariamente você incorre nos outros casos. E esse risco-demanda, você incorre no risco-demanda em saneamento também, mas é um tipo de demanda muito mais estável, né? Você não vai sair de 100 litros para 50 litros por período do nada. E você não vai ter um movimento de todo mundo na cidade fazendo esse mesmo movimento junto. Então, em logística, você geralmente tem algum tipo de derivada do PIB. Se você olha terminal de containers, você tem também uma derivada de comércio exterior. Então, você pegar, por exemplo, rodovias, ela é um beta de PIB, que a gente fala, né? Ela tem um pequeno beta para o PIB. Então, se o PIB está bombando, o tráfego vai bombar um pouquinho mais. Se o PIB está indo muito mal, o tráfego vai mal, um pouquinho mais mal do que o PIB, em termos percentuais falando, né? Por isso que é o beta. Em aeroporto, é um beta maior, porque aí aeroporto, se o PIB está indo bem, você tem um crescimento drástico, e se está indo mal, você tem também uma redução drástica, tá? Então, isso afeta a previsibilidade do fluxo de caixa futuro que a gente falava. Então, nessa ordem que eu comentei, em logística, você tem esse intervalo, esse degradê de risco. E aí você tem coisas específicas, né, cara? Então, por exemplo, eu já financei a Arena da Copa. Quando eu estava lá no Banco Santander, dei dívida para a Arena da Copa. Teve algumas que deram certo, outras que não deram muito certo. Já financei PPPs de diferentes tipos. Por exemplo, iluminação pública. É um tipo de PPP que eu gosto. Na verdade, hoje, eu só olharia com bons olhos, além das PPPs de transportes, que acho que tem, né, aí cada uma tem um modelo mais intrínseco, às vezes tem um negócio de bilhete único, etc. Aqui em São Paulo, cada uma de um jeito, mas eu olharia os setores de saneamento e de iluminação pública para PPPs. Todas as outras PPPs que eu era responsável por isso por alguns anos lá no Santander, cara, quase todas deram errado ou estiveram perto de dar errado.
né? Então, PPP de arena multiuso, PPP de centro administrativo, PPP de sei lá o quê. Cada uma delas teve o seu problema intrínseco. O importante é você ter o entendimento do perfil de risco de cada um. Por isso que a análise intrínseca de cada projeto é importante. Iluminação pública, você tem um pagamento de uma tarifa na conta de luz de todo mundo. Você arrecada tudo isso e paga para o ente privado que está operando a iluminação pública. É bem parecido com uma concessão, apesar de você estar chamando de PPP, né? Saneamento é a mesma coisa, tem alguns projetos de saneamento que são estruturados no formato de PPP. Então, mas aí também você está, de alguma forma, recolhendo aquela tarifa da população e usando aquilo para fazer o pagamento para o ente privado. Então, você acaba fugindo do risco público, que às vezes nas PPPs você tem uma complementação de dinheiro do ente público e que ente público a cada 4 anos muda, e aí você geralmente tem que sentar para rediscutir isso. Então, isso aí traz um grau de complexidade para esses projetos que dependem do balanço público, né? Depende de orçamento anual público para fazer os pagamentos. Então, acho que do ponto de vista de perfil de risco, esses riscos todos, né, que a gente elencou dentro desses diferentes setores, eu acho que eles trazem seja com um componente a mais, por exemplo, de risco de demanda, ou de risco de preço, né, ou de mercado, né? Poxa, se você pegar uma coisa que tem aparecido, debênture de telecom, né, de provedor de internet e tal. Isso é um negócio que dentro desse perfil de risco, ele é um cara que tem um risco adicional, que é o risco merchan, né, o risco mercado, né, o risco comercial, que não tem, veja, ele não tem nenhum desses outros setores que eu comentei, porque todos esses aqui têm algum tipo de monopólio, certo? Então, assim, você não vai criar um aeroporto vizinho do outro, né, para competir diretamente com aquele aeroporto. Você tem um planejamento central, onde você vai colocar esses ativos de forma estratégica no território brasileiro. Agora, vender pacote de internet, embora você tenha parte da infraestrutura que é capital intensivo, você está competindo com outros caras na mesma região, por aquele mesmo cliente, então você tem uma competição mais varejista, né? Então você tem a característica de alta demanda por capital, você tem as características de plano por assinatura, que tem algum grau de fricção de você mudar, mas você está brigando por preço ali na ponta final. Então, ele traz esse componente que você precisa fatorar isso na hora que você vai decidir investir. Poxa, é ruim investir nesse tipo de setor? Claro que não. Você tem que avaliar os riscos e entender se esses riscos são, primeiro, aceitáveis ou não. Então, isso é uma decisão binária, se esse risco é aceitável ou não. E uma vez que você decide que, beleza, esse risco é aceitável, aí você precifica esse risco. Então, você fala, poxa, eu estou disposto, então, a admitir esse risco dentro do portfólio, com base numa remuneração X. Tem vários tipos de risco que você fala, poxa, esse não é um risco que é admissível nesse portfólio. Então, não adianta você discutir preço, ainda que mais caro seja, para investir em um determinado setor, um determinado papel, porque aí é um risco não. Se você definiu que ele não é tomável at all, né? Então, acho que quando a gente vai analisar um determinado investimento, a gente sempre parte dessa premissa. Poxa, esse é o tipo de risco que dá para tomar? Por exemplo, aqui na Bocaina, teve algumas potenciais transações que a gente se deparou ao longo do tempo, seja nas buscas por ativos fora do radar do mercado, seja na oferta por parceiros, bancos, etc., onde a gente avaliou um determinado risco em um determinado setor e falou, putz, cara, esse risco aqui a gente não toma. Porque, poxa, esse aqui é um ativo de infraestrutura, é um negócio legal, porém, para esse volume de dívida que está aqui composto nesse ativo, poxa, o cara vai precisar fazer um aporte robusto daqui a X tempo, porque aquele fluxo não é adequado e o grau de assertividade, né, o grau de previsão que esse aporte fará sentido econômico não é claro nesse momento. Então, poxa, beleza, pode vir com 5% de spread, pode vir com 10% de spread, que esse tipo de risco não seria tomável para esse projeto específico. Então, aí a gente simplesmente fala, pô, beleza, obrigado. Pô, mas o pessoal às vezes fala, pô, como assim, né? Você não vai nem me dar uma leitura, geralmente alguém querendo uma leitura da nossa visão de risco e retorno. Eu falei, não, porque putz, esse tipo de risco eu não tomo. Entendeu? Às vezes eu até falo, olha, eu conheço bastante o mercado, eu acho que o mercado toma esse tipo de risco nesse preço. Mas aqui dentro dos nossos mandatos a gente não vai participar de uma emissão como essa.
né? Então, falei bastante, mas acho que em termos de setores a gente pode resumir um pouco dessa forma. Aí, eventualmente, a gente pode entrar em cada um ali